Shalom, povo de Deus, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema de hoje, é um pouco sobre política. Por que eu decidi falar sobre isso hoje? Porque essa semana aí, eu ouvi muito falar sobre, principalmente falar sobre Bolsonaro, já vem de um tempo aí, mas parece que essa semana aí o povo usou e abusou de fazer propaganda pró Jair Bolsonaro aí. Não tenho nada a favor e nem contra, Vou deixar bem claro que até aqui, até a gravação desse vídeo aqui, eu não tenho uma ideia formada sobre esse ou aquele candidato, ou até mesmo sobre esse ou aquele partido, Então, por enquanto, eu ainda estou analisando aí, vendo as propostas, para mim decidir o que eu vou fazer. Mas o que me preocupa na questão Jair Bolsonaro é justamente as ideias por ele defendidas, são ideias que a princípio, parecem ser muito atraentes, muito plausíveis e até mesmo ser aquilo que a gente deseja, Ele vem com ideias até mesmo retrógradas aí, trazer ideias mais conservadoras, e tipo assim, dá poder à polícia, dá poder às autoridades para agir mais firme contra o crime, aí para nos dar mais segurança, agir mais firme contra a corrupção, e inclusive até contra algumas leis polêmicas aí que vem sendo discutidas. E eu vou focar aqui, justamente em duas questões, A primeira questão é a gente ficar depositando, ou querer depositar muita esperança, em cima de uma pessoa, principalmente na política e principalmente aqui no Brasil, onde a gente sabe que o presidente não é aquele que toma todas as decisões e não é aquele que age conforme as suas ideias, A gente tem o Congresso aí, tem um monte de trâmites aí, caminhos que as leis para serem aprovadas elas têm que passar, tem que ser votadas e tem que passar até chegar na assinatura do presidente, onde ele pode até vetar, mas como toda lei passa por um caminho muito extenso e longo, a maioria das vezes ele não tem nem força para vetar, Aí vocês falam, é uma simples assinatura de sim ou não, mas no lugar onde ele está, uma simples assinatura indo contra todo um congresso, contra todo o poder legislativo, judiciário, então pode gerar muita confusão aí. Então a gente tem que se colocar no lugar dele e analisar fatos ocorridos no passado aí, onde é depositado muita fé, em algum candidato ou até mesmo em algum partido, e a gente acaba dando com os burros na água aí. Até um exemplo aí, eu era uma pessoa que aí na minha juventude, botava muita fé, não que eu não seja jovem, tá? Eu ainda me considero jovem, mas na flor da minha juventude, lá no início da minha juventude, eu apoiava demais o PT, eu achava que se o PT entrasse, no caminho da política aí, tomasse, a presidência aí, as coisas seriam diferentes, porque era um partido pró-trabalhador, de pessoas simples como Lula, pessoas que vieram aí da sociedade, do nosso nível da sociedade, ou seja, nós pobres, nós classe média baixa, como a sociedade gosta de taxar. Então, eu era uma dessas pessoas que botava muita fé no PT, não necessariamente no Lula, mas principalmente no partido, no PT, cheguei até a defender, até vestir a camisa do PT, alguém aí da minha família pode até ter fotos sobre isso, mas hoje em dia isso foi por água abaixo, e é por isso que me preocupa, toda essa juventude, toda essa comoção em volta de querer colocar o Jair Bolsonaro lá no poder, poder esse que a gente sabe que ele é relativo, como eu já disse, presidente não é a última palavra, o presidente não é aquele que determina o que é ou o que não é, não é só ele, tá? Então é um dos pontos que me preocupa. O segundo ponto que me preocupa,
E esse eu acho que é o mais grave, é que a gente não está pensando, né? A gente está tomando conclusões aí, partindo para conclusões, sem pensar direito, sem analisar, né? Sem conhecer verdadeiramente, né, a ideia da pessoa e o que vem por trás dessa ideia, né? O porquê que eu falo isso? Um exemplo, tá? Vou citar um exemplo aí, que essa semana aí teve a votação aí, se vai haver, né, vai dar continuidade à lei aí com relação a favor ou contra o aborto, né? E teve uma comoção até nacional aí, das pessoas sendo contra o aborto. E o único político que eu vi assim se posicionar nas redes sociais foi justamente o Jair Bolsonaro, onde ele se posiciona contra o aborto, né? Diz ele ser a favor da vida e que a criança não pode pagar, né, pelo erro do adulto, tudo aquilo que a gente, né, gostaria de ouvir, e até muito do que ele falou, né, faz sentido com o que a gente pensa. E também isso é um papel do político, tá? Saber como é que a gente pensa e usar isso a favor deles, tá? Então vamos ficar atento aí. E para continuar minha linha de raciocínio, né, ele é uma pessoa que se posiciona ou se posicionou, né, contra o aborto e em favor da vida, só que ele é um cidadão que ele defende a vida no ventre da mãe e é contra a vida, né, de uma pessoa que cometeu algo errado, né? E a gente como cristão, e eu já falei sobre isso em outros vídeos, a gente é em favor da vida, a gente defende a vida. Toda vida ela merece, né, uma chance, ela merece ajuda, né, de partir para um caminho melhor, né? E já o Jair Bolsonaro, né, a gente conhece muito bem a ideia dele com relação ao que ele chama de bandidos, né? Diz ele que bandido bom é bandido morto, né? Ele não cansa de dizer isso e fazer gestos, né? Então a gente tem que começar a prestar atenção, né, e pensar o que tem por trás das ideias dele. Se é só um marketing político, né, ou se é verdadeiramente aquilo que ele pensa, e se ele pode até mudar de ideia com relação a isso que ele anda falando. Porque o que me preocupa mais é essa questão, né, essa divergência que ele tem na sua forma de pensar. E ficou muito explícito essa semana. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui, né, que é essa relação da vida, ou como ele trata a vida, como ele enxerga a vida. A vida de uma criança, um bebê no ventre da mãe, ele considera, né, que tem direito e merece nascer e merece todo tipo de defesa e ajuda, né? Enquanto que uma pessoa que praticou algo errado, né, uma pessoa que merece também uma chance de se reabilitar, né? Não estou aqui defendendo bandido, tá? Mas eu acredito que todos merecem uma chance, né? A gente segue Jesus Cristo e Jesus Cristo, né, perdoou até o ladrão que foi crucificado junto com ele lá, né? Então a gente tem que começar a pensar e raciocinar para a gente não fazer besteira de novo. A gente está pagando por erros que a gente cometeu nas urnas, porque se tem políticos corruptos, se tem políticos ruins, se tem políticos que São Marias vai com as outras, né, que são fantoches lá dentro do Congresso, a culpa é nossa. Fomos nós que votamos neles, fomos nós que colocamos eles lá dentro, né? Então, se a gente tem corruptos no nosso Congresso, em grande parte a culpa é nossa. Então o vídeo de hoje foi para fazer esse alerta aí, fazer a gente pensar, né? Não estou defendendo esse ou aquele, como eu disse no começo do vídeo, não tomei minha decisão ainda para quem vou votar e nem se vou votar. Mas isso é tema para um outro vídeo aí, né? No momento é só, né? Peço que vocês pensam, revejam suas ideias, analisem, né, os políticos aí, tá? Então um forte abraço e até o próximo vídeo.